E olha só, pessoal, o pastor Henrique Vieira teve que calar a boca desse cidadão aqui, ó, Sargento Faur, em sessão na Câmara dos Deputados. Isso porque o deputado federal maringaense Sargento Faur tentou se utilizar daquela velha falácia para atacar Lula, atacar o judiciário e dizer que as eleições ali foram feitas para favorecer o presidente Lula, pelo menos foi o que ele tentou dizer. Isso porque ele disse que Lula estava condenado, foi condenado em várias instâncias e mesmo assim conseguiu ali com a ajuda do judiciário a chance de concorrer às eleições e posteriormente foi eleito por causa disso. Olha só, pessoal, discursinho barato aí dos bolsonaristas que foi duramente rebatido na cara pelo pastor Henrique Vieira, que estava na sessão, enquadrou o Sargento Faur e esfregou verdades na cara dele e na cara de todos os bolsonaristas ali que se utilizam desse discurso fraco, de mal perdedor, para atacar o presidente Lula. Nós vamos ver na íntegra todos os detalhes desse embate entre os dois que ocorreu na Câmara dos Deputados. Mas antes, eu queria pedir a você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postaremos aqui. Não esqueça de deixar o seu like, pessoal, e se inscrever aqui, que o like vai fazer com que o YouTube leve o nosso vídeo a mais pessoas. Então curte aí, que o like que é rapidinho, não te custa nada e nos ajuda demais. Dito isso, pessoal, vamos reagir aqui a esse embate entre Faur e o pastor Henrique, no qual o pastor mostrou as verdades que o Faur se nega a ver, pessoal. Faur e os outros bolsonaristas tiveram que engolir o que o pastor disse. Vamos ver na íntegra o embate. O pastor Henrique, ele falou sobre as provas imprestáveis, anulação de todos os procedimentos aí. Isso já vem desde 2020, tanto que tornou o Lula elegível, né, novamente. É uma pessoa condenada aí por corrupção em várias instâncias. Eu claro, não sou nenhum idiota, eu não sou jurista, mas eu acompanho que realmente as provas foram anuladas, os processos foram anulados, coisa que eu não concordo de jeito nenhum, acho uma vergonha por parte do judiciário, por parte do STF. Ele acha uma vergonha, pessoal, a anulação das sentenças contra o presidente Lula. Ele acha uma vergonha todo o aparelhamento que foi feito para que Lula fosse condenado e não disputasse as eleições de 2018. Ele acha uma vergonha, pessoal, esse cidadão. Aliás, quem liga pro que esse cidadão acha? Não concordo de forma nenhuma, mas tanto que, né, ele está elegível e foi eleito. Mas eu tenho a concepção comigo, isso aí ninguém vai tirar de mim, nem Polícia Federal, nem Dino, nem praga nenhuma dos infernos. Eu falo aqui que o Lula, ele foi condenado por um juiz federal. Na época, juiz federal Sérgio Moro, as suas condenações foram confirmadas e aumentadas em instâncias superiores. Eu entendo. Ele foi condenado por um juiz federal, isso é verdade, Moro era um juiz federal. Só que posteriormente, Moro teve as sentenças anuladas, foi considerado um julgamento parcial, um juiz parcial. O Supremo Tribunal Federal teve um entendimento certo, mais do que certo ali. Todos os magistrados ali, a maioria votaram para anulação das sentenças e para que tudo voltasse à origem e fosse feitas as investigações da forma correta, como deveriam ser, sem atropelos e respeitando o devido processo legal. E por isso que Lula teve as sentenças anuladas e os direitos políticos foram reestabelecidos ao presidente. A justiça foi feita e esses cidadãos ainda não conseguem engolir, pessoal, a derrota. Agora veja o que disse o pastor Henrique. Esses que os senhores chamam um debate raso de ex-presidente ladrão teve o processo anulado porque ficou comprovado que as provas, supostas provas... Não, eu vou pedir aí só, utilizando o mesmo privilégio do Cabo Gilberto, usando do mesmo preceito regimental que o Cabo Gilberto com recorrência faz uso, gostaria de pedir a recomposição aí de 1 minuto e meio para concluir o meu raciocínio. Eles não deixam ele falar, pessoal, mas a verdade é, Lula teve os direitos políticos restabelecidos, ele foi eleito, os processos foram anulados. Essa é a verdade que os bolsonaristas não conseguem engolir de maneira nenhuma. Porque não é razoável. Assim, gente, sério mesmo, eu queria propor aos senhores um debate mais razoável. Não é possível, senhor presidente, que a cada vez que os senhores ouvem alguma coisa que discordam, reajam dessa forma. Isso é muito mesquinho e tacanho. E às vezes fica caricato. Então, assim, o ex-presidente ladrão, como os senhores dizem, a prova contra ele foi anulada por causa de vício e corrupção no processo. Eu vou pedir... É um fato, isso é um fato. Foi anulada. Foi anulada, as provas foram anuladas por causa de vício no processo. O processo desde o início já estava viciado. A respeito a isso. Senhores. Só que esse indivíduo
é o único na história 3 vezes eleito pelo povo por maioria de votos. Ele é o presidente da República. E ganhou do candidato de vossas excelências. Teve bastante voto, reconheço que a extrema-direita tem força na sociedade. Não acho que todo eleitor de Bolsonaro, de verdade, representa a mentalidade dos senhores dessa comissão. Aliás, tem vários deputados pró-Bolsonaro com os quais é possível um nível de diálogo com algum grau de razoabilidade, eu reconheço isso. Mas, mesmo assim, não ganharam a eleição. De fato, perderam para o indivíduo que é, pela 3ª vez, eleito pela maioria da população. E não tem jeito, pessoal. Foi por isso que Lula foi retirado das eleições de 2018. Foi por causa disso. Porque ele ganharia de novo, pessoal. Ele teria ganho aquela eleição e a gente não teria passado por tudo que passou com Jair Bolsonaro. E graças a Deus aí, as provas aí, foi tudo descoberto, tudo como o Lula sempre disse, como o Lula sempre acusou, o complô foi descoberto, as provas contra ele foram anuladas, a sentença, tudo que estava viciado foi anulado e o STF restabeleceu os direitos políticos do presidente. E eu acho que ainda cabe indenização pelo período que Lula ficou preso, foram 500 dias, pessoal, 580 dias presos ali, injustamente. Em 2018, quando nós perdemos, eu aceitei o resultado eleitoral e, dentro das demarcações da democracia, defendi a tese de mundo que eu acredito. A mesma urna eletrônica elegeu os senhores, por exemplo. Então, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente por vontade da maioria da população e ele venceu um outro candidato. Aliás, o único presidente que, no período da Nova República, não conseguiu se reeleger. Exatamente, pessoal. O único presidente que não conseguiu se reeleger. E os bolsonaristas ficam utilizando essa tese aí de urnas fraudadas, urnas que foram viciadas ali para eleger Lula, mas eles esquecem que os deputados foram eleitos pelas urnas, a maioria dos parlamentares de direito, que são de direito, todos eles foram eleitos pelas urnas, os governadores bolsonaristas foram eleitos pelas urnas, os senadores bolsonaristas foram eleitos pelas urnas, mas só Jair Bolsonaro teve as urnas fraudadas. É um malabarismo 3D que eles fazem na cabeça que só o gado compra mesmo, pessoal, porque não tem jeito. Queria, inclusive, dizer isso. Bolsonaro conseguiu uma anomalia. 30 segundos. Para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Mas é importante que os senhores ouçam. Desde a Nova República, Constituição de 88, todo presidente conseguiu se reeleger. Menos um, Bolsonaro. E perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva. E é verdade, perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva, o pastor agiu muito bem ali, esfregou as verdades na cara dos bolsonaristas e fez eles engolir de uma vez por todas a verdade, que é uma só, pessoal. Lula foi eleito, eles têm que aceitar, não adianta ficar esperneando ali, dizer que as eleições foram tendenciosas para Lula, isso e aquilo, que ninguém vai comprar esse discurso. Já acabou essa fase no Brasil. E vocês o que acham? Deixe sua opinião aqui abaixo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e compartilhar. Logo mais eu volto com mais vídeos, um abraço a todos.